Na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre o máximo divisor comum, não é? Que é um tema muito importante na matemática, que muitas das vezes as pessoas vão encontrar tipo assim, vou ter aqui um 4, tem 4 sobre 12 e de repente eu vou dizer praticamente que isto aqui é 1 sobre 3, não é? E aí a pessoa não entende como é que praticamente reduzir esta fração para esta outra fração que está no nosso membro direito, né? Então quer dizer que para nós podermos entender isto aqui, o que é o máximo divisor comum, que muitas das vezes vem abreviado assim, né? É MDC, máximo divisor comum, né? Que está máximo divisor comum. Você primeiro deve entender o que é um divisor e o que é um divisor comum, não é? Por exemplo, qual é o divisor de 8? Vamos por aqui, D, vamos por aqui 8, tá? Entre parênteses assim, D de 8. Os divisores de 8 são 1, ponto e vírgula, o 2, ponto e vírgula, o 4, ponto e vírgula, e o próprio 8. Quer dizer, quando estamos a falar de divisor de 8, estamos a querer falar basicamente de que tipo, quais são os números que possivelmente podem dividir o número 8. O 1 pode dividir o 8, o 2 é divisor de 8, o 4 é, o próprio 8 também é. Então, os divisores de um número são aqueles que o nosso resto sempre vai ser zero. Por exemplo, vamos começar com 1. 8 a dividir por 1. 8 a dividir por 1 é 8. Quando multiplicar aqui vai dar 8 aqui, subtraindo 0. Como aqui o nosso resto, não é? É 0. Então 1 é divisor de 8. Da mesma forma também que acontece com estes números. Por exemplo, o 8 a dividir por 8. Aqui dá 1. Quando multiplicar aqui dá 8. Subtraindo aqui dá 0. Isso aqui é o que é o resto. Estamos? Então, da mesma forma que vai acontecer com o 2, com o 4. Agora, você quando consegue saber mais ou menos quais são os divisores de um número, só depois é que você tenta procurar quais são os divisores comuns. Então, os divisores de um número são aqueles que quando dividirem um número, o nosso resto sempre vai ser 1. Por exemplo, se você tentar colocar tipo assim, 8 a dividir, por exemplo, por 3, não é? Isto aqui vai ser basicamente 2, multiplicando aqui 6, subtraindo aqui vai ficar 2. Então, praticamente como o nosso resto é diferente de 0, vamos concluir que o 3 não é divisor. Por quê? Porque o resto não é 0. Estamos? Então, quer dizer o quê? Que é importante primeiro saber determinar qual é o divisor de um número e só depois tentar achar o divisor comum, não é? Aqui é o divisor do 8. Agora vamos achar também o divisor de 6, tá? Os divisores de 6. 1, tá? Ponto e vírgula, o 2, o 3 e o próprio 6. Normalmente sempre começa do número 1 até o próprio número, não é? E no intervalo do valor 1 até o próprio número, vamos encontrar também alguns números assim relativos, né? Agora, por que coloquei 2 aqui? Porque 2 dividindo o 6 fica com o resto 0, não é? Vai dar 3, multiplicando aqui 6, aqui 0. Então o resto é 0. Então vamos concluir que o que? Que o 2 é divisor de 6. Estamos? Então, depois de conseguirmos assim detectar quais são os divisores de um determinado número, vamos agora tentar achar quais são os divisores comuns entre o 8 e o 6. Vamos colocar assim, D.C, tá? Divisores comuns de quem? De 8, ponto e vírgula, e 6. Para você conseguir detectar quais são os divisores comuns, você tem que fazer a seguinte relação, ou bem dizer, aplica a seguinte lógica. Você vai simplesmente, você vai aqui no 8. Qual é o número que divide o 8 e também está dividido lá no 6? Nota aqui, vê. O número 1,
e o número 1 também. Tá? O número 2 e o número 2. Daqui. São os números que estão a dividir nos dois campos. Então quer dizer o quê? Que 1 e o 2 são os nossos divisores comuns. Estamos? São os nossos divisores comuns. Por quê? Porque são os dois números que aqui estão a dividir nos dois lados. Quer dizer, quando estamos a falar de comum, é uma coisa que você vai encontrar, é uma coisa que praticamente existe nos dois campos. É uma coisa que é semelhante entre como é que eu posso explicar? Quando estamos a falar de algo comum, é uma coisa que quase todos eles têm. Por exemplo, vamos supor, o 8 tem 1, tem. O 8 tem 2, tem. E o 6 tem 1, tem. O 6 tem 2, tem. E os não comuns são quais? São o 4, o 3, o 8 e o 6. Que não são comuns, quer dizer que cada um tem individualmente, que nem todo mundo tem. Agora, depois de conseguir achar os nossos divisores comuns, vamos agora achar qual é o máximo divisor comum. Vamos pôr aqui. Máximo divisor comum. Não? Entre quem? Entre o 8 e o 6. O máximo divisor comum significa o quê? Significa entre os divisores comuns, qual é o maior deles todos? Você vai lá e aponta o maior. Então, se você vier aqui entre o 1 e o 2, quem é o maior? É o 2. Quer dizer que o máximo divisor comum é o 2. Quer dizer que o máximo divisor comum entre o 8 e o 6 é o 2. Quer dizer que entre os divisores comuns que eles têm, o único número máximo que pode dividir o 8 e o 6 é só o 2. O 4 não pode dividir, o 5 não pode dividir, o 3 também não pode dividir. Então, esse aqui é um dos métodos de conseguir achar o máximo divisor comum de um número, né? Agora, na próxima aula vamos tentar achar aplicando o método, aplicando o método da decomposição de fatores primos, né? Vamos tentar ver como é que podemos mais ou menos trabalhar, mas fica assim a ideia. Qualquer número que te darem, você primeiro acha os divisores daquele número e acha os divisores do outro número, qualquer que te darem, e depois acha os divisores comuns destes dois números e depois acha o máximo divisor comum. Quer dizer que nos divisores comuns que eles vão tendo, você pega o maior de todos os divisores, coloca ele o máximo divisor comum, tá? Então, dê aí o teu gosto, não é? Deixa o teu comentário, subscreva-se no nosso canal e ajude a divulgar mais nosso canal. Caso haja críticas, é só deixar aí nos nossos comentários, depois vamos ver de que forma é que vamos conseguir manter ou satisfazer esta mesma dúvida. Estamos? Abraço, Zé, obrigado.